Olá, friends, tudo bem? Me chamo Patrick, sou o professor de Química e nessa nossa aula faremos abordagem das ligações ou interações intermoleculares. Como o próprio nome diz, nós vamos estudar, tá, a interação entre moléculas de uma mesma substância ou entre moléculas de substâncias diferentes. Bem, essas interações são do tipo, ou se você preferir, essas ligações são do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo, que também pode ser chamado de dipolo permanente, e as ligações de hidrogênio. Sabendo a polaridade da molécula, tá? Tem como eu saber a interação entre elas, beleza? Para moléculas apolares, cujo momento dipolar resultante é igual a zero, a interação é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Já para as moléculas polares, cujo momento dipolar resultante é diferente de zero, eu tenho dois tipos de interação. O dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente, ou as ligações de hidrogênio. Ué, Patrick, para as moléculas polares eu tenho dois diferentes tipos de interação? Sim. Como é que eu vou saber se é dipolo ou ligação de hidrogênio? Bem, se em uma molécula polar você tiver o hidrogênio se ligando covalentemente ao flúor, ou ao oxigênio, ou nitrogênio, no qual a gente chama de H-FON, a interação é ligação de hidrogênio. Caso a molécula seja polar e não há esse tal do H-FON, a interação, a ligação é do tipo dipolo-dipolo. Quero mostrar aqui para vocês algumas situações do nosso estudo, no nosso cotidiano, em que é abordada a ligação de hidrogênio. Para você ter ideia, tá? A estrutura do DNA é formada, tá, por açúcares e fosfatos. E essas estruturas vão estar ligadas entre si através das bases nitrogenadas. Timina, adenina, citosina e guanina. E elas vão assumir o formato do DNA, assume um formato de dupla hélice, uma forma de dupla hélice. Por quê? Porque a ligação, a interação entre as bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina e guanina, é do tipo ligação de hidrogênio. Então agora você sabe por que a estrutura do DNA é do tipo dupla hélice. É por conta da ligação de hidrogênio, tá? Decorrente da interação da ligação das bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina e guanina. Uma outra situação aí do nosso cotidiano, você vai se lembrar bem. Você quer fazer gelo. Se você não tiver aquela forminha na qual você bota água e sai os cubinhos, você pode fazer gelo utilizando uma panela, sei lá, uma bacia ou até mesmo uma garrafa PET. Entretanto, não é recomendado que você encha até o gargalo esta garrafa PET de água para fazer gelo. Por quê? Porque a garrafa PET pode estourar, não é isso? É, Patrick. Então a gente sempre bota uma quantidade menor. Mas por quê? Qual é a explicação química para o fato? Bem, a água é uma molécula polar. E a interação entre as moléculas de água é do tipo ligação de hidrogênio. Quando você solidifica a água, o que vai acontecer? Observem que a massa de água é a mesma, no sólido e no líquido. Mas observem que se você completar até o gargalo a garrafa PET, ela vai estourar. Por quê? Você vai aumentar o volume, diminuindo a densidade da água. Mas por que aumenta o volume? Por causa do quê? Do inchaço das interações, tá? Do aumento do volume das interações do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, o que eu recomendo a você, se você botar água para fazer gelo numa garrafa PET, nunca encha até o gargalo, sempre coloque a menos. Por quê? Quando há o processo de solidificação da água, as ligações de hidrogênio entre elas vão, entre aspas, inchar, aumentar. Desse modo, eu aumento o volume, fazendo com que, se a garrafa PET esteja totalmente cheia, ela possa vir a rachar, quebrar, como vocês queiram.
Bem, gente, para resumir esta aula na qual a gente falou das ligações intermoleculares, é importante destacar para vocês que existem 3 tipos: dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo e ligações de hidrogênio. Este tipo de interação dipolo instantâneo e dipolo induzido vai se dar quando eu tiver moléculas do tipo apolar, ou seja, o momento dipolar resultante dela é igual a 0. E, para as moléculas polares, eu tenho 2 tipos diferentes, que são as interações dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. Uma molécula polar vai se ligar a uma outra molécula apolar, vai interagir com outra molécula apolar, se dentro daquela estrutura eu tiver a ligação entre hidrogênio, flúor ou oxigênio e nitrogênio, na qual nós chamamos o tal do H-FON. Espero que todos tenham gostado, tenham curtido a aula e abraço, beijo a todos vocês. Tchau, tchau.